Fala pessoal, Renan Faria, contador e diretor da Reales Contábil. Nesse vídeo um pouco diferente, eu quero criar um cenário que é um cenário que de fato é o que acontece na sala de reunião, a gente ali sentado com o cliente, desenhando uma operação, e dessa reunião a gente já sai ali, o empresário já sai com um norte na cabeça do que ele tem que fazer, como que ele vai estruturar a empresa dele. E nesse vídeo eu quero trazer essa realidade para você aí que está assistindo, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixa o like no vídeo, e se tiver alguma dúvida escreve aqui nos comentários, na medida do possível a gente vai respondendo. E se você quiser que a gente monte de fato uma operação para a sua empresa, a gente vai precisar sentar, conversar e fazer esse desenho, que é mais ou menos o que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero fazer um comparativo entre uma empresa do Simples Nacional versus uma empresa que utilize o benefício Compete ES. Vamos trazer para uma realidade de uma empresa que opera no segmento de e-commerce. A gente tem cenários completamente distintos aqui, mas a gente vai tentar analisar, e aí você vai analisar de acordo com o seu faturamento, de acordo com o seu tamanho, o seu mercado, porque você pode começar por um caminho e depois, na medida que você for crescendo, você vai poder ir para um outro perfil de desenho tributário. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional que opera no segmento de e-commerce. E aí a gente sabe que a empresa do Simples Nacional ela tem uma limitação de faturamento de até 4 milhões e 800, né, nos 12 meses, na média, no acumulado de 12 meses. E empresas que utilizam o benefício do Compete ES é um benefício que é mais utilizado por empresas de lucro real e lucro presumido. A questão do ICMS no Simples Nacional, ele já fica lá dentro da alíquota de referência que você tem quando você faz o pagamento da sua guia, do PGDAS. E empresas do lucro presumido e real, elas têm a tributação individualizada. Você analisa lá o ICMS, PIS/COFINS, o imposto de renda, a contribuição social. Cada item é analisado de uma forma separada. E o Compete, o benefício do Compete, ele é um benefício sobre ICMS. Mas existem algumas vantagens e desvantagens de uma empresa para outra, que dependendo do tamanho que você está, você às vezes quer começar uma empresa e já quer utilizar o benefício do Compete. Vamos entender como que funciona uma empresa no Simples Nacional e também a gente entender como que funciona uma empresa do Compete. A empresa do Compete, como eu falei, ela está relacionada à questão do ICMS. E aí a gente vai fazer uma operação aqui, considerando o quê? Que essa empresa ela precisa, isso aqui é uma empresa, e ela está no estado do Espírito Santo. Aqui no estado do Espírito Santo existem várias empresas e-commerce famosas que utilizam esse benefício do Compete, fazendo vendas para vários lugares aí do Brasil. E aí a gente vai fazer uma simulação de uma empresa que tem o benefício do Compete vendendo para um consumidor final, vou botar aqui um consumidor final, que esteja no estado de São Paulo. Como que vai ser essa operação na questão do ICMS para essa empresa? Então vamos lá. Uma empresa que tem o benefício do Compete ES, ela vai ter o custo do ICMS de 1,1%. Ele está vendendo do Espírito Santo para
esse consumidor final que está em São Paulo. Você com benefício, você paga 1,1%. Na nota fiscal, você vai destacar 12% de ICMS. Por que isso? Por que 12%? Porque é o ICMS interestadual, é a alíquota interestadual entre Espírito Santo e São Paulo. Então, do Espírito Santo para São Paulo, a alíquota de ICMS interestadual são 12%. Você vai destacar na nota fiscal 12%, porém você com o benefício você vai pagar apenas 1,1%. Agora, qual que é o diferencial aqui para quando você faz uma operação para quem é do e-commerce e está vendendo para um consumidor final? O consumidor final, ele, né, a operação da venda vai finalizar nele. E dessa forma, é necessário que faça o recolhimento do diferencial de alíquota. O que é esse diferencial de alíquota? O ICMS de São Paulo são 18% internamente. Se um consumidor que esteja em São Paulo faça uma compra de um produto que esteja no Espírito Santo, então a empresa ela vai precisar pagar, para complementar esses 18%, ela vai estar destacando 12% já na nota fiscal dela e vai precisar recolher uma guia de diferencial de alíquota de 6%. Como o contribuinte, consumidor final, não vai fazer isso, quem tem que fazer isso, quem é obrigado a fazer isso, é a própria empresa. Então, qual que seria o custo de uma empresa que trabalha no segmento de e-commerce e que tem um benefício do Compete AS vai ter quando faz uma venda para um consumidor final? Ela tem o ICMS de 1,1%, esse é o custo dela, e ela tem que pagar o diferencial de alíquota de 6%. Então a gente vai botar aqui um total de ICMS de 7,1%. Esse é o custo de ICMS para quem faz esse tipo de venda para consumidor final. Vamos analisar agora uma empresa do Simples Nacional, como que isso funciona. Então, uma empresa do Simples Nacional, ela está aqui no estado do Espírito Santo. E ela faz a venda para esse consumidor final que está em São Paulo. Toda venda de uma empresa do Simples Nacional, ela é realizada, ela é tributada com base no PGDAS. O PGDAS, ele varia de acordo com o seu anexo, que normalmente para comércio é anexo 1, e a sua faixa de tributação. Essa faixa de tributação ela vai de acordo com o seu faturamento. Se você vai de 0 a 180 mil de faturamento em 12 meses, você paga 4%. Depois você vai para a segunda, na medida que você vai aumentando o seu faturamento, você vai pulando de faixas no Simples Nacional, porém, toda a tributação ela é recolhida dentro do PGDAS. Então, dentro do PGDAS você está pagando ICMS, Imposto de Renda, PIS/COFINS, Contribuição Social e, eventualmente, também tem a contribuição patronal. Então, quando você tem uma empresa do Simples Nacional, qual que é a vantagem? A vantagem aqui é que você pode vender do Espírito Santo para São Paulo e não tem a necessidade de fazer o recolhimento do diferencial de alíquota. Ou seja, esse 6%, ICMS, esse 6% não vai ter. Porque
uma empresa do Simples Nacional, ela fica exclusiva à tributação no momento da venda. E esse diferencial de alíquota, ele funciona apenas para empresas do lucro presumido e lucro real. Então, uma empresa que está começando, já faz vendas, né? Vamos supor que esse público comprador esteja em São Paulo, já é uma vantagem, porque você sai desses 6% de ICMS e fica focado nas vendas que você faz para São Paulo, nesse exemplo, e você fez lá, vamos supor que você fez 100 mil de vendas, vai ser tributado 6 mil de vendas dentro desse percentual de tributação que você tem no Simples Nacional, e você vai pagar esse imposto do Simples Nacional, vai pagar todos os impostos, inclusive o ICMS. Então, quando você está começando uma empresa, você está começando uma operação no segmento de e-commerce, você tem esses dois cenários que você pode explorar, e isso vai de acordo com o seu tamanho. Se você é uma empresa que está começando dentro do Simples Nacional, você pode fazer esse desenho operacional de ter uma empresa no Espírito Santo vendendo para São Paulo e não tem a necessidade de fazer o recolhimento do diferencial de alíquota. Sua tributação ela vai ser com base na sua faixa de tributação. Na medida que você vai aumentando a sua tributação, você vai aumentando de faixa. Na medida que você vai aumentando o seu faturamento, você vai mudando de faixa. E agora, se você, por exemplo, fatura em até 12 meses 180 mil, sua tributação inicia-se por 4% no PGDAS. Aqui você está pagando todos os impostos. Agora, uma empresa que já tem um volume de faturamento maior e ela quer utilizar o benefício do Compete S, que é exclusivo do Espírito Santo, aí você vai ter essa situação tributária. Você vai pagar o ICMS de 1,1, você tem que destacar na nota 12% de ICMS. Pelo Estado de São Paulo, o ICMS ser de 18%, você tem que fazer o recolhimento do diferencial de alíquota, que é o 12 para 18, paga 6%, e você vai ter uma alíquota de 7,1%. Então, dentro do aspecto de ICMS, a gente já tem esse total aqui de levantamento. Depois a gente pode fazer um levantamento, até no próximo vídeo, falando quais são os percentuais de uma empresa que seja, por exemplo, do lucro presumido, analisar o total. Pelos estudos, até vou dar um spoiler aqui, a gente fez uns estudos e estava dando aí na média todos os impostos, esse ICMS aqui, mais os federais, estava dando em torno de 15%. Em torno de 15%. Então a gente já considera que se uma empresa do Simples Nacional começa a ter um percentual de tributação acima de 15%, acho que já é válido considerar a possibilidade de vir para ser uma empresa de lucro presumido ou real, porque a gente consegue trabalhar essa tributação e na medida que você vai aumentando o seu faturamento, vai aumentando as suas vendas, o seu percentual ele vai se manter. Já numa empresa do Simples Nacional, isso não acontece. Na medida que você vai aumentando seu faturamento, você vai aumentando a sua alíquota e aí isso impacta no seu preço, porque a sua margem começa a diminuir. Se você não reajustar o seu preço, você vai diminuindo a sua margem de lucro. Então isso aqui é um cenário que você precisa considerar dentro dessas possibilidades do seu tamanho, de como você está hoje e até onde você quer chegar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente pode desenhar uma operação para a sua empresa e a gente fica à disposição e eu te aguardo aí no próximo vídeo.